Então, gente, esse exercício é um exercício que envolve tubo Venturi, né? Isso aqui é uma representação de um tubo Venturi. Esse tubo Venturi, ele é um tubo, como a gente já viu, geralmente ele é de acrílico e ele é acoplado a uma tubulação. Ele tem essa diminuição aqui nos diâmetros, justamente para eu ter uma variação, né, nas pressões e nas velocidades, para que eu consiga calcular a vazão. Ele é um equipamento utilizado para cálculo de vazão, né? Tubo Venturi ou Venturi. Então essa questão ela fala o seguinte, ó, água escoa em regime permanente através do tubo de Venturi, mostrado na figura abaixo. Considere no trecho mostrado que as perdas são desprezíveis. Quando ele fala perdas, são as perdas de carga, tá? A área da seção 1 é de 20 cm² e da seção 2 é de 10 cm². Um manômetro de mercúrio é instalado entre as seções 1 e 2. Olha aquele manômetrozinho que a gente viu lá, ó, na primeira unidade, né? E indica o desnível mostrado. Determine a vazão de água que escoa pelo tubo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que ele está querendo? Ele está querendo vazão, né? Vazão volumétrica, certo? É isso que ele está querendo. E aí a gente precisa lembrar que a vazão volumétrica é velocidade vezes a área, que a gente já estudou na equação da continuidade. Tá bom, gente? Bom, então percebam, ele está querendo que a gente calcule a vazão, né, de água que escoa por esse tubo, sendo que aqui eu tenho dois pontos que são conhecidos, né, eu tenho variação de pressão, né. Então, se eu tenho dois pontos que são conhecidos e eu tenho uma variação de pressão que também é conhecida ou que eu posso encontrar, o que a gente vai fazer é utilizar a equação de Bernoulli, né, para encontrar essa vazão. Então, eu venho aqui e eu coloco a equação de Bernoulli, P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Y1 é igual a P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2. Então perceba, ele está querendo que a gente encontre a vazão, né? Para eu encontrar a vazão, basta que eu encontre a velocidade. Ó. Se eu encontrar a velocidade e eu multiplicar pela área daquela seção onde eu encontrei a velocidade, eu tenho a vazão. Então a primeira coisa que a gente faz é observar se eu tenho a área nos dois pontos, ó, que ele me forneceu. Se eu conheço, se tem como eu calcular a área tanto no ponto 1 como no ponto 2. Se vocês observarem, ó, no ponto 1 ele me deu 20 cm² e no ponto 2, 10 cm². Então, tanto faz eu encontrar a velocidade no ponto 1 ou a velocidade no ponto 2, que é só eu multiplicar essas velocidades, né, pelas áreas correspondentes que eu tenho uma vazão. Como a gente sabe que o regime é permanente, a vazão ela não muda. A vazão ela vai ser a mesma nos dois pontos. Se a vazão vai ser a mesma nos dois pontos, basta, se eu quiser encontrar, por exemplo, a velocidade no ponto 1, eu multiplico pela área 1. Se eu quiser encontrar a velocidade no ponto 2, eu multiplico pela área 2. A vazão ela vai ser a mesma, ou vai ter que dar a mesma nos dois pontos, tá bom? Mas vamos lá. O que é que a gente pode fazer? A gente pode começar agora e simplificar essa minha equação, né? Eu posso fazer justamente isso, eu posso simplificar, tentar ver o que é que eu posso substituir para simplificar. Se vocês observarem aqui, ó, os y's são as alturas que eu tenho de uma determinada referência. Se eu escolher a minha referência justamente aqui no meio, ó, eu tenho que o y1, que é essa distância até a referência, lembrando que a própria referência já é aqui, e o y2 são zero, ó, eles são iguais, tá bom? Então eu já posso vir aqui e cancelar o y1 e o y2, porque eles estão no mesmo ponto aqui, ó, de uma referência qualquer. Eu poderia vir aqui embaixo e colocar uma referência aqui, ó. Imagina que isso aqui seja reto, né? Então a distância, o meu y é a distância que eu tenho daqui, ó, desse ponto até a minha referência, e o y2 é a distância que eu tenho desse ponto até a minha referência. De qualquer forma eu ia cancelar os dois porque os valores iam ser iguais. Quando é que eu não poderia cancelar o y1 e o y2? Se eu tivesse, por exemplo, essa tubulação inclinada. Se ela fosse inclinada, eu ia ter esse ponto aqui, por exemplo, ó, maior do que esse ponto aqui, porque essa minha tubulação ela ia estar inclinada, ok? Era como se eu tivesse isso daqui, ó. Escrevi para vocês. Imagina que eu tenho uma tubulação assim, inclinada. Então aqui eu tenho ponto 1
aqui eu tenho o ponto 2. Se eu pegar isso aqui como a minha referência, ó, o y1 e o y2 vão ter valores diferentes, né? y1 e y2 vão ter valores diferentes. Então, com isso daí eu já conseguia, eu não poderia, na verdade, simplificar, cancelar os y, ok? Então, reescrevendo aqui essa equação, eu tenho P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, que vai ser igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Então percebam, o que eu estou querendo é encontrar ou a velocidade 1 ou a velocidade 2, porque tanto faz eu encontrar uma ou outra. Eu vou multiplicar pela sua área correspondente, que aí eu acho a vazão, a área 1 e a área 2, ok? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, eu posso, por exemplo, querer calcular a velocidade no ponto 1, mas para eu achar a velocidade no ponto 1, eu vou precisar ter a velocidade no ponto 2. Né? Então, se eu tiver, para eu encontrar a velocidade no ponto 1, eu preciso ter a velocidade no ponto 2. Ou se eu quiser calcular a velocidade no ponto 2, eu preciso ter a velocidade no ponto 1. E o fato é que ele não me fornece, o exercício não me forneceu nenhuma das duas velocidades. Ele nem me forneceu V1, nem me forneceu V2. Né? Então, mesmo que eu queira encontrar V1, essa equação vai ficar em função de V2. E quem é V2? Não sei, o exercício não me forneceu. Então, como é que a gente pode sair dessa sinuca de bico aqui? Como é que a gente pode sair disso daqui? É só a gente voltar para cá, para essa informação, ó, que as vazões elas são constantes. E como é que eu sei, professor, que as vazões são constantes? Regime permanente. Então, se as vazões elas são constantes, eu tenho que Q1 é igual a Q2. O Q no ponto 1 é igual ao Q no ponto 2. E quem é o Q? O Q é velocidade 1 vezes a área 1, que é igual a velocidade 2 vezes a área 2. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou colocar um desses dois em evidência. Eu vou colocar, por exemplo, o V2. Ó. Quem é o V2? O V2 vai ser igual a V1 a 1 dividido por A2. Por que eu fiz isso? Ó? Porque agora, onde tiver o V2 na minha equação, aqui, ó, onde tiver o V2, eu vou substituir por isso. Ó, V1 A1 sobre A2. E aí a minha equação toda vai ficar em função do V1. Ok? Então, substituindo aqui, ó, eu tenho que fica assim, ó, P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a P2 sobre gama mais o que? Vou substituir o V2 por isso daqui, ó. Então vai ficar V1, vou deixar tudo, V1, 2, A1, 2, dividido por A2 ao quadrado. Estou levando tudo ao quadrado, porque o V está elevado ao quadrado. Então eu tenho que levar tudo isso daqui também ao quadrado. Então eu levei tudo ao quadrado, sendo que aqui ainda tem que ser dividido pelo 2G. Tá certo? E aí eu posso tentar dar uma melhorada nisso daqui. Então vamos só tentar reescrever essa equação. Vou reescrever aqui, ó. Então ela vai ficar P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, que vai ser igual a P2 sobre gama mais V1 ao quadrado, que multiplica A1 sobre A2 ao quadrado, ó, que é a mesma coisa, dividido por 2G. Na hora que eu faço isso, percebam que eu deixei aqui, ó, os dois termos iguais. Já vai simplificar minha conta mais lá na frente, ó. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar esse termo para esse lado. Vou passar esse termo aqui, ó, para esse lado aqui, tá bom? Então fazendo isso, eu tenho, ó, que V1 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G, que multiplica A1 sobre A2 ao quadrado, vai ser igual a P2 menos P1 sobre gama. Por quê? Porque eu passei o P1 sobre gama para esse lado, tá? Ok, gente? Então, continuando aqui a minha equação, vou colocar o V1 ao quadrado sobre 2G em evidência. V1 ao quadrado sobre 2G em evidência.
Aí vai ficar 1 menos A1 sobre A2 ao quadrado, né? Coloquei em evidência, igual a P2 menos P1 dividido por gama. Aí o que é que eu vou fazer? Vou passar esse termo aqui, ó, 1 menos A1 sobre A2 elevado ao quadrado para cá, aqui para baixo, né? Ó. Então eu fico que V1 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a P2 menos P1 dividido por gama, multiplicado por 1 menos A1 sobre A2 elevado ao quadrado. Aí eu vou pegar, vou passar o 2G aqui para cima e tirar a raiz quadrada, ok? Com isso eu encontro o V1. Ó. Então quem é o V1? O V1 é 2G P2 menos P1 dividido por gama, que multiplica 1 menos A1 sobre A2 elevado ao quadrado. Isso tudo raiz quadrada. Tá certo? Isso aqui é a minha velocidade no ponto 1. Bom, será que eu tenho todas as informações e com isso eu já sou capaz de calcular a minha velocidade no ponto 1? O que eu não tenho são as pressões, o P2 e o P1, ou o P2 menos P1. E para isso eu vou precisar utilizar aquele manômetrozinho para o cálculo das pressões. Então vamos voltar lá para ver como é que a gente calcula a variação de pressão. Então como é que eu calculo essa variação de pressão? Bom, o P1 menos o P2 que eu quero e que eu vou calcular, ele sempre é calculado aqui no centro do tubo, né? Assim como todos as outras variáveis, ele é calculado no ponto do tubo, no meio do tubo. Então aqui eu tenho P1, aqui ó, P1, e aqui eu tenho P2. Como a gente quer calcular a variação de pressão, P1 menos P2, eu posso pegar esses dois pontos aqui, ó, ao mesmo tempo e baixar, e é isso que eu faço geralmente isso para facilitar. Eu pego esses dois pontos aqui, ó, e eu baixo esses dois pontos até encontrar a primeira interface. Ou seja, eu peguei esses dois pontos P1 e P2 que estão aqui em cima, e eu vim baixando, baixando, baixando até encontrar essa primeira interface. Então eu digo que aqui vai ser, nesse ponto aqui ó, da interface, vai ser o meu P2, vou só cancelar aqui, ó, meu P2, e aqui, nesse outro ponto, nessa outra interface, o P1. Porque como eu estou querendo calcular a variação, então a variação de pressão ela vai ser a mesma, tanto em cima como aqui embaixo, tá bom? E na hora que eu faço isso, ó, a gente começa a trabalhar com aquela manometria que a gente aprendeu em sala de aula, né? A questão dos fluidos nas extremidades. Então, como é que eu calculo essa manometria? Da forma como a gente aprendeu. Então, eu sempre começo de um ponto e vou para outra extremidade, eu vou vir para cá. Então, eu vou começar com P1. Ó. Quem é P1? P1 é igual a P2. Ou seja, a pressão que eu tenho nesse ponto vai ser igual à pressão que eu tenho no outro ponto, né? Mas P2 o que? Daqui, eu estou aqui, né, no ponto P2, aí eu vou para onde? Agora eu vou descendo até encontrar a primeira interface. Ó. Desci, 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 cheguei aqui nessa interface. Se eu desci, eu somo. Mais o que? Mais o gama, nesse caso é do mercúrio, gama do mercúrio, vezes a altura, que é de 10 centímetros, né, 0,1 metro, tá? Aí como eu sei que esse ponto e esse tem a mesma pressão, ó, esses dois pontos aqui, eles têm a mesma pressão, daqui eu já pulo para cá, ó, e aí vou para o meu próximo ponto de pressão, que é aqui em cima. Então eu subo, subtraio. Isso aqui, menos, ó, vou botar o menos aqui para baixo, menos o que? Menos o gama da água, vezes 0,1. Com isso, como eu quero P2 menos P1, vou colocar aqui, ó, então eu tenho P2 menos P1, vai ser igual a gama da água vezes 0,1 menos o gama do mercúrio vezes 0,1, ok? Isso vai ser o meu P2 menos P1. E aqui vai dar, ó, o P2 menos P1
vai ser um valor negativo 12.361,6 Pascal. Tá bom? Então a gente vindo aqui na equação, depois de eu substituir todos esses valores, lembrando que aqui as áreas eu preciso transformar para metro, né? Com isso, a minha velocidade vai ser 2,87 metros por segundo. Ok? Percebam que essa velocidade é a velocidade 1 e o que eu estou querendo é a vazão. Vazão 1, que é igual a vazão em qualquer lugar, já que ela é constante, vai ser igual a V1 vezes A1, ou seja, 2,87 metros por segundo vezes a área 1. Quem é a área 1? 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Então, com isso, eu tenho que a vazão é igual a 5,7 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Ou então, 5,7 litros por segundo. Ok? Essa é a resposta. Tá com medo daquele que vem, irmão? Essa segunda questão, ela trata de um tubo de Pitot, né? E ela fala o seguinte, ó. Um tubo de Pitot é preso no barco que se desloca com 45 km por hora. Qual será a altura H alcançada pela água no ramo vertical? Nossa, isso aqui assusta um pouco, né? Quando a gente vê pouca informação. Então, vamos lá. Primeiro ele fala que aqui eu tenho um barco. Claro que aqui, né, foi um desenho fora da realidade, mas enfim, eu tenho um barco e eu tenho um tubo Pitot preso nesse barco. Como a gente já falou, esse tubo Pitot ele serve para o cálculo da velocidade desse barco, né? Ele diz que o barco está se movimentando com 45 km por hora. Ele pergunta qual é essa altura H. Bom, a forma da gente encontrar essa questão é envolvendo também, né, a equação de Bernoulli, que a gente já viu, que é a equação que envolve as pressões. Então eu venho aqui e eu vou desenhar, vou escrever essa equação de Bernoulli para que a gente tente visualizar melhor, né? P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Y1 vai ser igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2. Primeira coisa que eu faço é saber quais são os dois pontos que eu preciso trabalhar. Aqui vai ser um ponto 1, esse termo, que é igual ao ponto 2, o segundo termo. Eu preciso ter cuidado. Os meus dois pontos não são esses dois pontos aqui, ó. Isso aqui não é uma tubulação onde eu estou analisando o meu escoamento. Isso aqui é simplesmente um manômetro, um tubo Pitot, tá? O meu escoamento está acontecendo aqui, ó. Aqui, tá bom? Ele está dizendo que o meu fluido, o meu barco, né? Ele está se locomovendo, se deslocando com a velocidade para a esquerda de 45 km por hora. É a mesma coisa de dizer que ele está parado e que essa água aqui ela está se deslocando da esquerda para a direita com a velocidade de 45 km por hora. Aí essa água ela entra aqui no tubo Pitot, sobe, 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 para aqui por causa da pressão atmosférica. Então eu preciso primeiro lembrar quais são os dois pontos que eu quero colocar aqui no meu escoamento para eu calcular, né, essa altura. Então quando eu tenho um tubo Pitot, e sempre que eu for utilizar esse tubo Pitot, eu já coloco logo um dos pontos aqui, ó, na entrada do tubo Pitot. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso, professor? Porque eu coloco esse ponto logo na entrada do tubo Pitot. Porque essa daqui, ó, essa daqui vai ser o meu ponto de estagnação, que a gente explicou na aula. Ou seja, a velocidade nesse ponto aqui vai ser zero. Então eu já elimino um dos termos dessa equação, tá bom? E o outro ponto eu boto aonde? O outro ponto eu boto aqui, ó, fora do tubo. Próximo a ele, mas fora do tubo. Então eu venho aqui e eu coloco o ponto aqui, ó. Então aqui seria o meu ponto 1
e aqui seria o meu ponto 2. Ok? Então vamos lá. Se o meu ponto 1 e o meu ponto 2 eles estão aqui, ó, no mesmo nível, eu posso simplificar os y, ó, né? Então eu venho aqui e simplifico os y. A outra coisa que eu posso simplificar é esse termo aqui, ó, porque eu já falei que o meu V2 ele vai ser 0. Que eu supus que o meu V2 era 0 porque aqui não tem velocidade. Não é nenhuma suposição, é uma, né? Aqui é 0. Então, se aqui é 0, eu já cancelo esse segundo termo. Então eu venho aqui, eu fico simplesmente com esses termos aqui, ó. Aí eu vou colocar já em função da velocidade, que é, né, ó. Então eu venho aqui, ó, V1 ao quadrado Então eu venho aqui, ó, P1 sobre gama, vou passar o P2 para esse outro lado, menos P2 também sobre gama, vou deixar assim, né, sobre gama, vai ser igual, passar esse termo do V1 ao quadrado sobre 2G para lá, a menos V1 ao quadrado sobre 2G, ok? Bom, professor, mas como é que eu vou encontrar esse H? Aonde é que esse H está entrando aqui nessa equação? Ele está entrando justamente nessas pressões, ó. Se vocês observarem que é pressão no ponto 1. A pressão no ponto 1 eu posso considerar que daqui para cá eu tenho uma altura. Ó, daqui para cá eu tenho uma altura. Essa altura aqui eu vou chamar. Aqui para cá eu tenho uma altura. Ó. Aqui para cá uma altura. E essa altura eu vou chamar de Y. Tá? Então, quem seria a minha pressão nesse ponto 1 aqui? Ó? Eu posso considerar essa minha pressão no ponto 1 como se fosse simplesmente o gama da água vezes o Y. Certo? Que é essa altura aí. Ó. Eu posso fazer essa consideração. Aí, quem é a minha pressão no ponto 2? O ponto 2 está aqui, ó. A pressão dele eu posso calcular nesse ponto porque eu sei que é o mesmo nível, né? Ó, então, quem é essa pressão? A pressão no ponto 2, ele vai ser, ó, menos pressão no ponto 2, vai ser o mesmo gama da água, multiplicado pelo quê? Ó? Multiplicado pelo Y mais o H, que é o que eu estou querendo, né? Ó, quem é a pressão aqui? Ó? A pressão aqui vai ser o gama vezes essa altura toda. Quem é essa altura toda? O Y mais o H, ok? Isso aqui dividido pelo gama, que esse gama que eu tenho aqui, ele já é o próprio gama da água, ó, dividido pelo gama da água, igual menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então eu venho aqui, ó, cancelo isso aqui, tá bom? Com isso aqui, ó, aí eu tenho, ó, que menos H, que foi o que sobrou aqui, ó, sobrou só o H, né, e o menos, vai ser igual a menos V1 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, o H, que é o que eu quero, vai ser igual a V1 ao quadrado sobre 2G, que é igual aproximadamente 7,9. Senhora gravou, dá licença? Senhora.